Olá pessoal, estamos aqui novamente reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo aí dos direitos fundamentais. Vocês devem estar percebendo, é uma matéria que exige várias aulas, tendo em vista a profundidade com que ela tem sido trabalhada no concurso público, e a gente tenta aí esgotar da melhor forma possível os dispositivos ali dos direitos fundamentais. Hoje, dando continuidade ao que nós já vimos fazendo, ainda estamos analisando os direitos individuais, mais especificamente agora, o chamado direito à propriedade. Direito à propriedade. Então, o que seria o direito à propriedade como conceito? Ora, a propriedade é um conceito até popularmente bastante conhecido. É exatamente o direito que você tem de usar, fruir, gozar ou dispor de um bem. Então, quando você tem um bem em que isso lhe possibilita a utilização deste bem das diversas formas, tanto para cuidar dele como para dispor deste bem ou transacionar este bem, nós chamamos aí no direito que esse seria um direito de propriedade. O direito de propriedade ele não é bem tratado dentro da Constituição. A Constituição passa superficialmente sobre ele, mas no Código Civil Brasileiro você vai ter toda a regulamentação mais direta, mais específica do direito de propriedade. Desta forma, não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto do direito de propriedade. Nosso objetivo aqui é apenas fazer uma análise à luz do texto constitucional, daquilo que já foi cobrado em prova, dentre os incisos que nós vamos ler com vocês aqui. Ok? Então, compreendido aqui esse início do direito à propriedade, nós temos um tema que é bastante discutido em provas, sempre que é uma questãozinha em prova, que diz respeito aí às limitações do direito à propriedade. Isso mesmo. Apesar do direito à propriedade parecer ser um direito absoluto, pleno, cuja titularidade seja toda do indivíduo que o detém, não é bem assim que funciona a parada. O direito de propriedade, bem como os demais direitos, não é um direito absoluto. E não sendo um direito absoluto, ele possui alguns elementos que vão limitar a sua utilização. Ok? Quero trabalhar com vocês aqui com 3 limitadores do direito à propriedade, que são trabalhados na nossa Constituição Federal e que já foram cobrados em provas de concurso público. Primeira limitação do direito de propriedade é aquilo que nós chamamos de função social. E aí eu te convido para que você leia o texto constitucional, exatamente aí no inciso 23, onde nós temos expressamente a Constituição delimitando a função social. Então nós temos aí a propriedade atenderá à sua função social. Veja que a Constituição está determinando para você que, caso você tenha uma propriedade, essa propriedade ela tem que atender uma função social. Isso significa que a propriedade ela não é tão privada quanto nós imaginamos. Porque quando você adquire um bem, você já adquire ele e fala, agora é meu precioso, é todo meu, não vou dar para ninguém. Não preciso dar satisfação para ninguém. Então imaginemos a situação de você adquire um lote. Isso mesmo, um lote imóvel. E você guarda aquele imóvel lá, está lá, você adquire aquele imóvel como investimento, até porque você já passou no concurso, você já está na fase agora, aquela fase da vida onde você vai ganhar dinheiro, porque por enquanto você só está ralando, mas daqui a um dia você vai estar ganhando dinheiro. Aí você compra um imóvel para investir, deixa lá aquele lote vazio lá esperando a valorização e especulação imobiliária no Brasil. Beleza. Gente, imaginemos esse lote, começa a crescer o mato, e este mato começa a ficar alto, e esse mato alto começa a trazer bichos para aquela localidade, e as pessoas passam, vê aquele mato, aquele lote abandonado, jogam um lixo, e aí passa aquele drogadão, traficante, vê ali um esconderijo bom para realizar as suas atividades criminosas. Percebam, uma propriedade privada que, por algum motivo, ela começa a trazer influência no meio ambiente onde ela está localizada ali. Então, a função social dela não está sendo garantida. Por quê? Se você tem um bem privado, essa propriedade privada, ela começa a atrapalhar as outras pessoas, influenciar de forma negativa as pessoas que estão próximas dela, então essa propriedade não está atendendo a função social. Ok? Então é muito comum nas cidades que a gente passa pelo país aí, se você tiver uma prefeitura atuante, quando a prefeitura passa ali em frente a um lote que está meio abandonado, com mato alto, geralmente você vai encontrar o que nesse lote? Uma plaquinha dizendo multado, imóvel multado. Por quê? É a prefeitura, através de atitudes sancionatórias,
tentando coibir, né, e preservar a utilização do bem. Aqui, na verdade, você incentiva o proprietário a cuidar da sua propriedade, né, aplicando-lhe uma multa, de certa forma, razoável, mexendo no bolso. Nós sabemos que o brasileiro, quando mexe no bolso, ele consegue mudar de atitude. E não seria diferente isso aí em relação à propriedade. Então, a função social, como primeiro elemento aqui de limitação do direito à propriedade, ela deve ser seguida sob pena de perda da propriedade, que nós vamos estudar daqui a pouco essa hipótese de perda da propriedade. Uma segunda situação que nós encontramos também no texto constitucional, no inciso 25, que eu convido que você leia comigo, é a chamada requisição administrativa. Vamos à leitura aí. Inciso 25 diz: no caso do iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Esse inciso aqui já caiu várias vezes em prova, já caiu tanto uma questão trabalhando com o próprio jogo de palavras do inciso, quanto a sua compreensão. Este inciso aqui é aquilo que nós chamamos de requisição administrativa, né? Então, para exemplificar como é que funciona a requisição administrativa, eu vou fazer aqui um desenhozinho no quadro, peço que você me acompanhe, trazendo aqui uma forma como isso poderia ocorrer. Então, imaginemos, né, duas casas construídas conjugadas, né, cujas paredes estão unidas. Um tipo de estrutura bem comum aqui em Cascavel, né, onde nós estamos gravando aqui. Realmente bem bonito. Nós teríamos ainda, imaginemos aí uma árvore bem grande, bem frondosa, próximo a essa casa. E aqui moram famílias, tal. Temos a árvore e imaginemos aí um vento muito forte, típico também da região aqui do Paraná, que viesse, balançasse essa árvore e esta árvore viesse a cair sobre esta casa. Ok? Então, caindo sobre essa casa, alguns moradores foram jogados para fora, né? Aqui é os pedaços do morador, ok? Foi todo espedaçado. Mas tinha um quartinho aqui no cantinho, que os filhos do casal, né, alguns filhinhos, 8 filhos do casal estavam dormindo naquele quartinho. Quando a árvore cai sobre a casa, esta parte fica intacta, mas a qualquer detalhe, qualquer mexida aqui, esse imóvel cai. Né, chega o bombeiro então, e o bombeiro fala: e agora? Quem poderá nos defender? Não tem Chapolin Colorado aqui, mas alguém tem uma brilhante ideia e fala: já sei, o direito permite que eu requisite esta propriedade particular quando estivermos diante de um iminente perigo público. Então, você vem, requisita essa propriedade, sobe aqui, cava um buraquinho e tira um por um daqueles sobreviventes da casa. Vejam, uma alternativa onde foi necessário requisitar a propriedade privada de outra pessoa. Então, isso aqui seria um exemplo daquilo que nós chamamos de requisição administrativa. A própria autoridade administrativa requisita essa propriedade privada. Perceba também, pelo texto constitucional, que esta requisição administrativa garante ao proprietário direito à indenização caso haja dano em sua propriedade. No exemplo que eu citei, se foi aberto um buraco na parede, houve dano. Se houve dano, este proprietário tem direito à indenização pelo dano. E aqui é uma questão que já foi explorada várias vezes em prova. Só tem direito à indenização se houver dano. Então, se for uma requisição administrativa onde não causou dano nenhum ao proprietário, então não tem direito à indenização. Segundo detalhe também já explorado em prova. A indenização, segundo o texto constitucional, ela é ulterior. Perceba que não é uma palavra muito utilizada no nosso dia a dia. Ulterior é sinônimo de posterior. Significa dizer, então, que o direito à indenização será posterior à ocorrência do dano. Ok? Muito cuidado, porque em provas eles geralmente mexem com uma letra ou outra e você quase não percebe. Então, imaginemos se na tua prova estivesse lá, ao invés de ulterior, estivesse a palavra lá anterior. Fácil de confundir, não é? Então, você tem que prestar atenção, porque numa leitura rápida, no dia da pressão da prova, é possível que você não perceba esse detalhe. Então, cuidado, é ulterior
o direito à indenização. Tranquilo? Então, essa aqui seria a segunda limitação. E, por fim, nós temos a limitação que nós chamamos de a limitação por excelência, que é a chamada desapropriação. Talvez alguns de vocês já tiveram até experimentado alguma espécie de desapropriação, espero que não. Mas a desapropriação seria aqui a perda da propriedade em si, ou seja, a limitação por excelência do direito de propriedade. Eu vou analisar com vocês 3 tipos de desapropriação que aparecem no nosso texto constitucional. As 3 já foram cobradas em prova de concurso, na matéria de direito constitucional. E aqui eu ressalto o que eu já havia falado. É possível que na hora que eu estiver explicando sobre isso aqui, você esteja em casa e tenha dúvidas sobre direito de propriedade. Nós não temos aqui a pretensão de esgotar o tema de direito de propriedade. Tema este que é verificado nas aulas de direito civil. E aí só no curso que teria essa matéria. Aqui eu te dou a abordagem segundo o texto constitucional. Então, só o necessário para que você resolva uma questão de prova envolvida em direito constitucional. Ok? Então, vamos aqui para as espécies de desapropriação. Primeira espécie de desapropriação que eu quero trabalhar com você é aquela que eu chamo de desapropriação por interesse público. É aquela que está descrita também na sua Constituição, no inciso 24, que eu gostaria que você lesse comigo. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então nós temos aqui a desapropriação por esse interesse público, que é exatamente aquela desapropriação em que o proprietário ele não fez nada de mal, ele não errou, ele estava cuidando da sua propriedade, mas existia um interesse social maior, existia um interesse público na desapropriação daquele bem. É muito comum esse tipo de desapropriação, ou para a reforma agrária, ou ainda desapropriação quando vai abrir uma rodovia. Então imaginemos que existe um trecho onde é necessário abrir uma rodovia, e ali existem várias propriedades. A desapropriação por interesse público, ela vai ocorrer naquela situação, onde você desapropria aquelas propriedades para a construção da rodovia. Perceba que o texto constitucional garante ao proprietário que teve a sua propriedade perdida em prol dessa desapropriação pública e direito à indenização. E aqui nós temos um detalhe bacana que já foi explorado algumas vezes em prova. Então, no caso da desapropriação por interesse público, que gera direito à indenização, então ela é indenizada. A Constituição disse neste inciso que ela é indenizada previamente e a indenização tem que ser num preço justo. Indenização prévia antes de perder a propriedade, até porque o proprietário não tinha culpa de nada que está acontecendo, precisa arrumar uma outra propriedade para se mudar. Ela é justa porque o Estado ele não pode se beneficiar dessa desapropriação. Porque a desapropriação, o Estado ele exerce o seu poder, a sua força coativa. Você não tem opção. Você pode até brigar, discutir, mas se houver um interesse público notório e justificado, você não tem como resistir a esse interesse coletivo que é muito maior. Então, quando nós falamos que o preço é justo, tem que ser um preço de mercado. Não pode ser uma desapropriação por um preço vil, onde o Estado estaria se enriquecendo ilicitamente às custas do particular. Então tem que ser um preço justo. E o mais importante, que é sempre trabalhado em prova, esta indenização ela deve ser em dinheiro. Isso mesmo, é garantida uma indenização em dinheiro. Então, no caso da desapropriação por interesse público, interesse social, nós temos aqui uma indenização em dinheiro. Guarde isso, que daqui a pouco nós faremos uma diferença com outros tipos de desapropriação. Ok? Vamos para o segundo tipo, então. Nós temos aqui a segunda desapropriação, que é a chamada desapropriação sanção. Esse sanção aqui não é sanção de Dalila. Nós estamos falando de uma sanção que é uma espécie de punição. Então, essa desapropriação sanção, ela é dirigida para aquelas pessoas que não cuidam da sua propriedade. Ela também possui previsão no texto constitucional. Está prevista aí nos artigos 182 e 184, tá? Que depois você pode ler com calma em sua casa. Gente, o que nós temos de interessante aqui na desapropriação sanção? Se ela é uma punição, significa que o proprietário não cuidou da sua propriedade. Ela ocorre exatamente
Quando o proprietário não atende à função social da propriedade. Então, se o proprietário não cuida da sua propriedade, a Constituição permite que se aplique a desapropriação-sanção. Ela não é a primeira medida aplicada quando o proprietário não cuida de sua propriedade. Na verdade, nessa situação da desapropriação-sanção, são aplicadas outras medidas de forma proporcional. Então, geralmente a prefeitura vai lá em multa, pode haver um aumento do IPTU para tentar obrigar o cara a cuidar. Ainda como medida administrativa, nós teríamos aí a possibilidade do Estado, do poder público, obrigar a edificação, né, edificação obrigatória. E por último, nós teríamos a hipótese de desapropriação-sanção. Gente, ocorrendo desapropriação-sanção, o proprietário irá perder a sua propriedade. Aí vem a primeira pergunta bacana, sempre trabalhada em prova. Gente, se é uma punição, o proprietário tem direito à indenização? Eu sei que muitos de vocês devem ter respondido, lógico que não. Eu digo, lógico que sim. Esta aqui também será indenizada. E essa questão já caiu algumas vezes em prova e pega o aluno. E pega por quê? Porque o aluno imagina, opa, desapropriação, sanção é punição, então não tem direito à indenização. Errado. Este pensamento está equivocado. A Constituição diz que ele tem direito à indenização. Só que esta indenização, ao contrário do que ocorre na desapropriação por interesse público, o seu pagamento não será em dinheiro, será em títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública. Se for imóvel rural, títulos da dívida agrária. Então nós temos aqui a grande diferença entre a desapropriação-sanção e a desapropriação por interesse público. Eu peço que você guarde essa diferença, que ela é bastante explorada em prova. Tranquilo? Uma última espécie de desapropriação que eu quero compartilhar com você é aquilo que nós chamamos de desapropriação confiscatória, também prevista no texto constitucional, no artigo 243. A desapropriação confiscatória é bem simples, você nunca mais vai esquecer. Então imaginemos que você utiliza a sua propriedade rural, aquela sua fazendinha que você tem, né, para plantar soja. Vem uma chuva e devasta a sua soja. Aí você coloca gado, o gado morre de sede. Aí você fala, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro com a minha propriedade? Aí sempre, quando nós estamos com um problema, aparece aquele amigo da onça que te chama para um bar, para você tomar uma cachaça e tentar apagar os seus problemas, como se isso funcionasse. Mas enfim, ele te chama para um bar e te dá uma excelente ideia para você ganhar dinheiro com a sua propriedade. Ele chega e fala assim, ô meu amigo, eu te dar uma sugestão, por que você não planta maconha na sua propriedade? Você vai ficar rico. Eu já vi um monte de traficante rico. E aí você fica, boa ideia. Muito cuidado. Se você utilizar a sua propriedade para plantar plantas psicotrópicas, aquelas utilizadas como, por exemplo, a maconha, para a fabricação de drogas, você sofrerá a chamada desapropriação confiscatória. Desapropriação confiscatória. E aí vem a pergunta de prova, pergunta fantástica. Gente, no caso da desapropriação confiscatória, a indenização será em dinheiro, como no caso do interesse público, ou em títulos da dívida pública? O que você acha? Que tipo de indenização o proprietário receberá? O proprietário não receberá indenização? Então, gente, na desapropriação confiscatória, não existe indenização. Ela não é indenizada. Desapropriação confiscatória não é indenizada, ok? E aqui você vê que são informações importantes e que trazem a distinção entre cada uma dessas desapropriações aqui. Lembrando que de brinde, além de você não receber nada e perder sua propriedade, você vai ganhar uma bela ação penal no seu lombo. Então, muito cuidado com essa opção de vida, ok? Nós vimos aqui, então, algumas regras vinculadas ao direito de propriedade. Nós temos outros incisos que falam de propriedade, que eu faço um breve comentário e deixo aí como dica para que vocês possam ler. Então, nós temos aí, no caso do inciso 26, né, algumas regras que tratam do chamado bem de família sobre a propriedade rural. Eu quero que você leia depois, porque nós temos aqui detalhes interessantes que possam ser trabalhados em prova.
Tipo o seguinte: a Constituição diz: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela sua família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar seu desenvolvimento. Veja o tamanho deste inciso. Ele é riquíssimo de detalhes. E geralmente as provas gostam de incisos assim, porque você muda uma palavra, muda uma letrinha aqui, outra ali, você consegue enganar o aluno. Daniel, o que cai geralmente sobre esse inciso em prova? Leia o texto constitucional, você não vai passar apertado. A título de exemplo, nós poderíamos citar questões que já caíram em prova. Por exemplo, a pequena propriedade rural. Eu já vi numa prova de concurso escrito assim: a média propriedade rural. Chega a ser ridículo, mas é um peguinho de prova que aquele aluno que não leu o texto da Constituição dificilmente vai lembrar que existe alguma regra desse sentido. Ok? Outro exemplo de questão envolvendo este inciso. Nós temos ali, assim definida em lei. Ora, se a Constituição disse assim definida em lei, é porque a Constituição se utilizou de uma prerrogativa da reserva legal. Significa dizer que tem que ser regulado por lei. Então, se aparecer a palavra decreto aí, resolução, se aparecer qualquer outra espécie normativa que não seja lei, está errado. Ok? Então, já caiu isso em prova. Ou ainda, desde que trabalhada pela família. Desde que é trabalhado pela família. Gente, essa propriedade, esse imóvel rural, ele só terá esse benefício do bem de família se for trabalhado pela família. Então já caiu em prova assim, trabalhado por qualquer pessoa. Coisas desse tipo vocês vão encontrar, tá? E aí já vai a minha sugestão, quando vocês lerem esses incisos da Constituição, tentem perceber os detalhes que são explorados, que podem vir a se tornar questões de prova. Tranquilo? Nós temos ainda regras sobre propriedade imaterial. Ao contrário do que muitos pensam, o direito constitucional não protege apenas a propriedade dos bens materiais, mas nós temos ainda os bens imateriais que também têm a sua propriedade protegida. Nós teríamos aí a propriedade autoral e nós temos ainda a propriedade industrial, que estão previstas nos incisos 27, 28 e 29. Fica a mesma sugestão do bem de família. Vocês vão ler estes incisos e tentar pegar os detalhes que podem ser trabalhados em prova. É assim que a gente se prepara para concurso público. Você vai lendo, vai estudando e imaginando as possíveis questões que podem enfrentar em prova. Desta forma, você vai se cercando e se protegendo de questões que podem vir a ocorrer. Ok? Então fica a minha dica aqui para vocês da leitura destes incisos envolvendo a propriedade imaterial. Eu quero fazer aqui só ressaltar um detalhe dessa propriedade material, que já foi explorado algumas vezes em prova e que pode ser um peguinha bacana para o candidato. Veja só, eu vou ler aqui o inciso 27 e depois eu vou ler o inciso 29 e nós vamos fazer uma comparaçãozinha simples. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Esta regra diz respeito à propriedade autoral. E ela diz que o autor tem direito de propriedade sobre o que ele criou de forma vitalícia. Por que, Daniel, vitalício? Porque ele diz que pode passar aos herdeiros. Ora, todo direito que pode passar aos herdeiros é um direito vitalício. Significa que ele será do autor enquanto ele viver e depois que ele morrer, esse direito passa aos herdeiros. Eu quero que você observe um detalhe aqui. O direito autoral, ele é vitalício para o autor, mas não é vitalício para os herdeiros, porque a Constituição disse o quê? Que, quando passar para os herdeiros, será transmitido pelo tempo que a lei fixar. Então, ele se torna um direito temporário. Viram que detalhe interessante? Agora, vou ler o inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. Enquanto o direito autoral, o privilégio do autor é vitalício, no direito e na propriedade industrial, o privilégio do autor é temporário. Perceberam isso aqui? Isso já caiu várias vezes em prova. Então você tem que prestar atenção nestes detalhes que aparecem nos incisos. Tranquilo? Depois você lê com mais calma e perceba essas diferenças. Por último, gostaria de compartilhar com vocês aquilo que é chamado de direito à herança. O direito à herança também garantido no texto constitucional. Nós temos aí os incisos 30 e 31, que vão regular o direito à herança dentro da Constituição, mas
assim como os demais institutos de direito de propriedade, o direito à herança possui uma regulação mais aprofundada no Código Civil Brasileiro. Gente, direito à herança é a verdadeira concretização do direito de propriedade. Ora, de que adiantaria você construir uma propriedade ou ter uma propriedade se você não pudesse passá-la para os seus herdeiros? De nada adiantaria. Aí era melhor gastar todo o seu dinheiro na cachaça ou então viajando, dependendo dos prazeres que você possui, lógico. Mas, como nós temos o direito à herança, geralmente as pessoas utilizam isso ao seu favor, juntam patrimônio e passam para os seus herdeiros. Esse direito é constituído e garantido no artigo 5º da Constituição. Eu quero ler com vocês o inciso 31, que é um inciso que já caiu algumas vezes em prova e ele tem alguns detalhes interessantes. Veja só, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Então nós temos aqui um inciso interessante e talvez você nunca tenha estudado direito na vida, esteja se perguntando o que é o de cujus. De cujus é um termo referente ao morto. Então, quando você lê de cujus, você está se referindo ao morto. Nós estamos falando aqui da sucessão de bens de estrangeiros. Significa que morreu um estrangeiro que possuía bens no Brasil. E aí a pergunta é, qual lei regulará os bens deste estrangeiro? Então já caiu em prova assim. É possível a aplicação de um direito estrangeiro no direito brasileiro? E o que responde a essa questão é exatamente esse inciso. Vejam que o inciso dá margem para a aplicação tanto da lei estrangeira como da lei brasileira, no caso. Então, havendo a sucessão de bens de estrangeiros localizados no Brasil, é possível que esta sucessão seja regulada tanto pela lei brasileira quanto pela lei estrangeira. Aí você pergunta, mas Daniel, quando eu vou saber qual aplicar? A Constituição já te diz isso. Ela diz que será aplicada a lei mais favorável aos herdeiros. Simples. Posso aplicar a lei do Brasil, posso aplicar a lei estrangeira. Será aplicada aquela lei que for mais favorável aos herdeiros. Logicamente que o advogado dessas partes tem que solicitar a aplicação de uma lei estrangeira ou outra. Então, é possível sim a aplicação de um direito estrangeiro dentro do Brasil. E este aqui seria um exemplo perfeito para a situação. Beleza? Desta forma, nós finalizamos as regras de direito de propriedade mais relevantes para a sua prova de direito constitucional. Reforço aqui novamente o que eu já falei. O direito de propriedade ele é muito maior, muito mais amplo. Ele tem uma parte específica do Código Civil toda para ele. Não é nossa pretensão aqui. Nossa meta aqui é fazer uma análise superficial daquilo que está regulado dentro da Constituição Federal sobre direito de propriedade. Tudo que eu falei aqui já caiu em prova. Então você tem que ficar atento com esses detalhezinhos e principalmente a letra do texto constitucional. Aquelas palavras que são mexidas de vez em quando, aqueles detalhes que você não pode perder de vista. Tranquilo? Em seguida, você faça uma leitura novamente do texto para tentar fixar melhor os incisos que acabamos de ler. Tudo bem? Então, até o próximo bloco. Um abraço.